Olá, socorristas, olá, bombeiros civis. Nós estamos aqui em mais uma videoaula, Eu, Omar de Macedo, responsável pelo atendimento pré-hospitalar aqui da Escola Civil de Bombeiros, Brasil Flânio. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, nessa videoaula, sobre a escala de Como de Glasgow. Pois bem, na escala de Como de Glasgow, nós temos a referência de que nada mais é do que uma escala neurológica que constitui-se num método com certeza confiável no atendimento pré-hospitalar para você, bombeiro civil, para você, socorrista, que tem o objetivo, da qual nós vamos estar registrando o nível de consciência dessa vítima, dessa pessoa, desse acidentado, que serve nada mais para avaliação inicial e contínua. Isso quer dizer o quê? Eu vou, durante o procedimento, o protocolo de atendimento pré-hospitalar para análise primária e secundária, avaliar inicialmente e continuamente a referência, vamos colocar assim, da condição neurológica dessa vítima, dessa pessoa, correto? Seja ela por um trauma crânioencefálico, seja ela por um acidente automobilístico, seja ela por um AVC, seja também por um infarto e assim por diante, o que a gente vai encontrar com relação a essa vítima no início do nosso atendimento pré-hospitalar. Pois bem, o seu valor ele é utilizado como prognóstico. Vamos entender o que significa prognóstico. Dentro do atendimento pré-hospitalar, nós como bombeiros civis e nós como socorristas, precisamos declarar aquilo que pode realmente ser considerado como risco para a morte dessa pessoa, para que a gente possa rapidamente tomar decisões e já entrar com procedimentos, protocolos e também com as referências de transporte e remoção dessa vítima para o hospital, da onde ela receberá os atendimentos intra-hospitalares. Essa resposta ela tem que ser o mais rápido possível e o mais preciso possível. Por isso a gente vai estar trabalhando quais são os parâmetros dentro da escala de Como de Glasgow para a gente poder definir quais são as eventuais sequelas que podem aparecer a curto prazo, a médio prazo ou também a longo prazo. Correto? Vamos lá então para as nossas variáveis, que podem ser de abertura ocular, pode ser de resposta verbal ou de resposta motora. Vamos para a primeira variável, abertura ocular. Nós temos algumas variáveis que dão referência na hora do atendimento. Quando eu converso com essa vítima, quando na análise primária eu coloco a mão nos ombros e digo lá, ei senhor, ei senhora, tudo bem? Se ela abrir espontaneamente ao ouvir a minha voz, nós vamos classificar com 4 pontos. Se ela somente abrir pela minha voz, e não só pela minha voz e pelo toque, nós vamos ter aí a classificação de 3 pontos. Se nós tivermos que fazer, por exemplo, algum estímulo doloroso, aqui no osso externo, você pode fazer uma compressãozinha, correto? E ela sentir a dor, aí sim abrir os olhos. Aí nós vamos estar marcando com 2 pontos. E mesmo com o estímulo doloroso, ela não fizer nenhuma referência da abertura ocular, nós vamos estar marcando com 1 ponto apenas. Então essa é a variável para a abertura ocular quando nós falamos da escala de Como de Glasgow. Voltando para a segunda variável, nós temos aí o que nós chamamos de resposta verbal, correto? Quando nós estamos conversando com a nossa vítima, quando nós tocamos essa vítima, nós temos a referência da variável orientada. Isso quer dizer o quê? Ela sabe qual é o dia da semana, ela sabe o que ela estava fazendo e sabe o que aconteceu com ela. Então nós vamos estar marcando como 5 pontos quando ela estiver orientada. Quando ela estiver com uma certa confusão, normalmente a gente vai estar conversando com essa pessoa e ela vai dizer para você palavras pelas quais não tem nada a ver daquilo que você perguntou. Por exemplo, você pode perguntar para ela que dia que é hoje, ela falar para você assim, eu preciso ir no supermercado. Quer dizer, não é uma resposta dentro de uma condição orientada. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma certa confusão nas respostas que ela vai dar para você. Nesse caso, nós vamos estar marcando dentro dessa variável com 4 pontos. Palavras inapropriadas, quer dizer o quê? Que ela está tendo uma referência conversacional com você, tá certo? Mas na realidade ela não está conversando com você. Palavras inapropriadas. Leve em consideração que palavras inapropriadas nem sempre serão o quê? Palavrões, não tem nada a ver com isso.
Você faz uma pergunta com ela e ela fala uma outra coisa com você, correto? Isso são palavras inapropriadas. Como, por exemplo, né, você pergunta para ela, a senhora sabe onde é que a senhora está? Ela fala assim, olha, eu estava fazendo um trabalho em casa lá e você não gostou. Por isso que eu vim para cá. Quer dizer, não tem coerência nenhuma com aquilo que você está conversando com ela. Isso quer dizer o quê? Que dentro da resposta verbal nós vamos estar marcando 3 pontos. Palavras incompreensivas. Normalmente palavras incompreensivas são balbuciar, né? Como por exemplo, né? Quando nós temos uma vítima, né? Um paciente, né? Com AVC, você conversa com ela, ela tem afasia, ela vai estar balbuciando, normalmente ela vai dizer para você, né? Eu não consigo compreender o que ela está falando. E isso nós vamos classificar dentro da variável de resposta verbal uma palavra incompreensiva. Isso quer dizer o quê? Nós vamos estar marcando dentro da nossa tabela com 2 pontos. Ou então ela não responde verbalmente com você, ela não fala com você, nós vamos estar marcando 1 ponto. Para nós encerrarmos então as variáveis com o coma de Glasgow, nós vamos começar então a entender a chamada resposta motora, que é a resposta de movimentação. Isso quer dizer o quê? Há um comando. A partir desse momento você vai referir comandos a essa pessoa. Se ela obedece aos seus comandos, quer dizer o quê? Ela está orientada e espontaneamente obedece aos seus comandos, nós vamos estar marcando com 100 pontos. Se ela consegue localizar a dor, quando você fala com ela, ela diz para você, olha, ali no meu joelho, ali nos meus pés, aqui no meu cotovelo, no meu braço que eu estou sentindo dor. Isso quer dizer o quê? Que na localização da dor, na resposta motora, nós vamos estar marcando 5 pontos. Movimentos de retirada, né? Normalmente a gente acaba colocando a mão no braço e se ela sentir dor no local, ela vai tentar o quê? Espantar você, ela vai tentar tirar da sua mão. Quando ele faz esse movimento de retirada, a gente vai classificar com 4 pontos. Quando nós temos aí a chamada flexão anormal. Isso agora nós vamos entrar num contexto um pouquinho mais complicado, que quando nós falamos de uma resposta variável motora, encontramos a pessoa nesse movimento, tá? É uma flexão anormal. Isso quer dizer o quê? Que eu vou marcar 3 pontos e já tenho desencadeado um trauma crânioencefálico. Correto? E quando nós tivermos uma extensão anormal, nós vamos estar marcando 2 pontos. Lembre-se, na flexão anormal, as mãos vão estar dessa maneira. Na extensão anormal, eles vão estar esticando os braços. Correto? Provavelmente vai ficar nessa posição ou nessa maneira, visualmente encontrando com você. Provavelmente nós teremos um trauma crânioencefálico um pouquinho mais grave. E nós vamos estar marcando 2 pontos. Ou então, se a gente chega nessa vítima, ela não tem resposta nenhuma, né? Ela não apresenta nenhuma flexão, nenhuma extensão e não obedece a nenhum tipo de comando verbal, ou seja, de toque com essa pessoa. Nós vamos estar marcando 1 ponto. Lembre-se que o limite máximo, na hora de nós fazermos a soma dessas variáveis, vai chegar a 15 pontos. O limite mínimo, né, são 3 pontos. E para a intubação, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente, tá? Dentro dessa videoaula, seria para 8 pontos. Dentro do coma de Glasgow, nós vamos declarar a ação. Se nós fizermos a somatória, tá, de todas as variáveis, lembre-se, as variáveis são ocular, verbal e motor, e der 15 pontos, provavelmente nós temos um padrão de normalidade. Se tiver entre 14 e 11 pontos, nós vamos estabelecer como um coma leve. Se nós tivermos entre 10 e 7 pontos, nós vamos estabelecer aí uma variável de um coma intermediário. E se nós tivermos aí entre 6 e 3 pontos, aí sim, nós temos uma classificação um pouquinho mais complicada e nós vamos classificar como uma variável de um coma profundo. Isso quer dizer o quê? Que 85% das vítimas que estão entre 3 e 6 pontos, tá certo? Estão com a probabilidade de morte ou de estado vegetativo. Isso quer dizer o quê? Eles vão entrar em coma vegetativo e algumas vezes pode ser irreversíveis, pode não voltar. Isso pode acontecer, por exemplo, né, em vítimas de afogamento, que ficaram, por exemplo, mais de 16 minutos submersos e tiveram uma hipóxia cerebral severa. Provavelmente eles vão ser retirados, às vezes com vida, em algumas situações, e vão entrar em coma, né, e esse coma vai ser irreversível e não vão retornar, correto? Vão estar dentro da UTI
e vão estar aí somente através de equipamentos, né, para poder manter a vida dessa pessoa. Pois bem, agora eu quero que você entenda, nós falamos sobre a classificação do coma dentro da escala. Agora, em caso de acidente com a presença de um trauma crânioencefálico, lembre, com a presença de um trauma crânioencefálico, isso quer dizer o quê? A presença de uma contusão na cabeça, a presença de uma variável com uma referência, por exemplo, de violência externa com relação à nossa cabeça, que pode causar problemas internos cerebrais. Para isso, nós vamos fazer uma contagem diferenciada, correto? Nós vamos ter lá entre 15 e 13 pontos, tá certo? Um trauma crânioencefálico leve, entre 12 e 9 pontos, um trauma crânioencefálico moderado e entre 3 e 8 pontos, um trauma crânioencefálico grave. Nesse caso, entre 3 e 8 pontos, nós temos a necessidade de intubação o mais rápido possível. Por quê? Porque entre 3 e 8 pontos, quando nós temos um trauma crânioencefálico grave, nós vamos ter um coadjuvante. Quer dizer o quê? Esse trauma crânioencefálico pode justamente fazer o quê? Virar, tá certo? Uma parada cardiorrespiratória. Pode virar aí um problema mais sério e levar essa vítima à morte. Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma consideração, não é? Pela qual a gente tem, por exemplo, eu já tenho há muito tempo trabalhando nessa área, não é? E com isso a gente acaba tendo uma bagagem de experiência, não é? Com relação ao atendimento. E eu quero passar essa experiência um pouquinho para vocês, correto? A gente vai estar atendendo uma vítima, tá certo? Quando ela está já, por exemplo, provavelmente já vai estar ao chão, né? Já vai estar ao solo. E a gente pode também estabelecer dentro dessa escala de coma de Glasgow, principalmente se ela estiver, por exemplo, irresponsível. Quer dizer o quê? Ela está inconsciente. A gente pode estar fazendo aí o que nós chamamos de avaliação pupilar, avaliação da reação fotopupilar. Então você socorrista, você bombeiro civil, dentro dos seus equipamentos, né, que eu tenho certeza que você já tem alguns equipamentos, você pode estar adquirindo aí, por exemplo, uma lanterna pupilar. Não é tão caro assim, né? Você vai ajudar muito, né, na hora, por exemplo, de estabelecer um quadro clínico aí com relação à escala de coma de Glasgow. Só para a gente poder entender, na abertura dos olhos, tá certo? Na utilização, por exemplo, dessa lanterna pupilar, nós vamos visualizar, por exemplo, uma pupila dilatada. Quando ela estiver dilatada, nessa observação, a causa provável, né, por exemplo, seria o prognóstico. Nós falamos um pouquinho lá atrás sobre o prognóstico, né? A causa provável vai declarar para mim, né, um quadro clínico de inconsciência, né, que seria no primeiro momento um desmaio e depois a inconsciência propriamente dita, né? A presença de um choque, a presença de uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, a presença de processos hemorrágicos, né? Na hemorragia, na análise secundária, você já vai ver a presença de sangue, se for uma hemorragia externa. Mas e quando ela for uma hemorragia interna, que a gente não tem presença de sangue? Então, através da observação das pupilas, quando elas estiverem dilatadas, ela pode se encadear para você, dentro do quadro clínico, uma hemorragia interna e, por final, um trauma crânioencefálico. Na observação dessa pupila, se ela estiver contraída, por exemplo, nós vamos declarar aí uma causa provável, um prognóstico de um trauma crânioencefálico e um abuso, tanto que pode ser de drogas, como pode ser de bebidas alcoólicas, como também pode ser de medicamentos controlados, correto? Agora nós vamos entrar num termo técnico, quando a gente fala de observação pupilar. Anisicoria. Anisicoria é quando nós encontramos, tá certo? Uma pupila, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo contraída, e uma pupila que pode ser do lado esquerdo ou do lado direito dilatada. Então vamos levar em consideração, na anisicoria eu vou encontrar uma pupila contraída e uma pupila dilatada. Nesse caso, a causa provável, que seria do prognóstico, dentro do quadro clínico, é a presença de um AVC, que seria um acidente vascular cerebral, ou de um TCE, que seria um trauma crânioencefálico. E eu vou encontrar também a presença de coma. Como eu vou classificar já o início de um coma? É quando você fizer essa avaliação pupilar, quer dizer, eu vou abrir os meus olhos, tá certo? E essa pupila não tem brilho, quer dizer, os olhos perderam o brilho, vão estar embaçados.
provavelmente ela já está entrando em coma. Aí eu preciso classificar a referência de tempo, né? Com 10 minutos após a presença do trauma crânioencefálico, com a observação pupilar, e se ela não tiver a bira, já está entrando em coma, e com 16 minutos, né, após o início desse coma, essa vítima já provavelmente já entrou em morte cerebral. Então a escala de coma de Glasgow vai nos ajudar muito, né, no atendimento pré-hospitalar, para que a gente possa ter a referência de uma causa provável e já classificar um quadro clínico, para que a gente possa já entrar com os nossos procedimentos, já entrar com os nossos protocolos e já entrar com um trabalho de remoção, né, para o hospital o mais rápido possível. Nesse caso a gente vai classificar aí o protocolo de platina, que é o Lundegol, que é de 10 minutos, para a chegada no hospital, para que já sejam iniciados os atendimentos intra-hospitalares, correto? Então vamos continuar estudando, vai continuar estudando, entre lá na nossa página, acesse a nossa página e continue visualizando as nossas videoaulas, que vai servir para que você possa estar bem preparado para que quando você tiver um atendimento pré-hospitalar, tenha uma resposta positiva.